Liverpool 1-0 para cima do PSG no jogo de ida das oitavas de final da Champions. Um jogo em que foi um completo atropelo do Paris Saint-Germain, mas parou no Alisson. E aí na reta final, o Elliott fez o gol da vitória do Liverpool. Nesse vídeo daqui eu vou comentar sobre esse jogo com vocês. Bom, o nome do jogo não tem nem muita discussão, com toda certeza o Alisson. Se não fosse o Alisson, eu digo que a gente não estaria nem falando de um empate. A gente estaria falando com toda certeza de uma derrota do Liverpool. Disparado o nome do jogo. Aqui o placar, 1-0 Liverpool, gol marcado pelo Harvey Elliott. Tinha acabado de entrar no lugar do Salah, características um pouquinho diferentes, né? O Salah é o cara que hoje, junto com o Rafinha, dá pra dizer que são os melhores jogadores do mundo. Eu diria que o coletivo do Barcelona é até melhor do que o do Liverpool, desse meio para frente. O Salah é disparado do meio para frente, o principal jogador do Liverpool. Não fez uma boa atuação, e aí já nos minutos finais coloca o Elliott, que sim, também é canhoto, mas é um cara que é muito mais de armação de jogadas, enquanto o Salah é um finalizador. E acaba que o Elliott, em uma posição que seria um chute espetacular para o Salah também, a bola veio à feição para chegar finalizando de perna esquerda. Uma jogada que surgiu em um lançamento do próprio Alisson. Então o cara pegou tudo e ainda originou o gol do Liverpool. Disparado o nome do jogo, que nem eu comentei, tá bom? Aí aqui já o nome do gol, né? O cara que garantiu a vitória do Liverpool, o Elliott. E aí as escalações, pra gente detalhar melhor as duas equipes, começando pelo PSG. Cara, eu já queria destacar o seguinte, não é por causa de um resultado ruim, né, desse resultado ruim, que o trabalho do PSG está sendo mal feito. Muito pelo contrário, é um PSG que faz uma grande temporada, eu diria que nesse 2025 é uma das melhores equipes do mundo e não só de resultados, uma equipe que realmente apresenta um futebol muito bonito. Eu diria que de futebol vistoso, um futebol que dá prazer de assistir, para mim os dois melhores é o PSG e o Barcelona, tá bom? O Liverpool em resultados talvez seja a melhor equipe do mundo. Mas em futebol vistoso, o do PSG e o do Barcelona é um futebol que é bonito de se ver, que preza pela posse de bola, envolve o adversário, tem muita criatividade do meio para frente. Acaba que o PSG desperdiçou muitas oportunidades e também contou com esse azar do Alisson fazer uma grande partida. Destaques desse time do PSG, já vale destacar primeiro a variação defensiva do time em vários momentos. Ao invés de ser uma linha de quatro defensores, virava uma linha de três, né? Com o Nuno Mendes sendo esse zagueiro preso pelo lado esquerdo, o Pátio pelo meio e o Marquinhos pela direita. O Hakimi virava um ala pela direita, né? E aí o Barcola um ala pela esquerda. E aí com muito espaço no meio para o João Neves, o Vitinha e o Fabian Ruiz circularem de um lado para o outro. O Zaire Emery era titular no lugar do Fabian Ruiz na grande maioria da temporada, mas nesse jogo o Luiz Henrique optou por ir com o Fabian Ruiz, até porque é mais experiente, né? A última Eurocopa foi muito bem pela Espanha também. E aí no ataque o Kvaratskhelia fez um bom jogo, boas jogadas, tanto usando a perna direita quanto a perna esquerda. Ele ia fazendo um golaço no primeiro tempo, mas tava isso daqui impedido e o gol foi anulado. O Dembélé jogou demais, cara. O Van Dijk ficou perdido correndo atrás dele. O time inteiro do Liverpool não encontrou o Dembélé. O Dembélé jogou demais, tanto criando jogadas com a perna esquerda, tanto com a perna direita. Eu diria que esse é o melhor momento da carreira do Dembélé. Surgiu muito bem no Borussia, vai com muita expectativa pro Barcelona, já com a pressão de ser o substituto do Neymar. Não dá certo. E agora no PSG sendo um cara muito móvel, né? Ele começa sendo esse falso 9 lá na frente, mas em muitos momentos cai para a ponta, o Kvaratskhelia vem para o meio, enfim, muitas variações, é um time muito móvel esse time do PSG. E aí o Barcola, mais pela esquerda, ele sim, desse trio de ataque foi o que ficou mais abaixo. Não à toa, dentre os atacantes, foi o primeiro a sair, né? Quando entra o Doué pela ponta esquerda, o Barcola de fato não fez um bom jogo. Aí as substituições do PSG entraram o Gonçalo Ramos, né, para fazer esse centroavante lá na frente, um cara mais fixo. Entrou o Doué para essa posição do Barcola, o Doué que entrou bem com boas jogadas individuais. E o Zaire Emery, que era o titular, foi para o banco para a entrada do Fabian Ruiz, inverteu de volta, né, o Zaire Emery entrou ao longo da partida. Já olhando o lado do Liverpool, cara, o Liverpool não jogou nada. Essa que é a verdade. Teve uma grande dose de sorte, mas também vale destacar o setor defensivo, né? O Alisson fez um grande jogo,
não tem muito o que falar, cara. O PSG foi muito superior. Mas o futebol não é quanto mais você produz, né? Quanto mais você converte, né? Então, uma equipe, e as estatísticas deixam isso muito claro, uma equipe que beira de 30 finalizações, como o PSG, não fez nenhum gol. O Liverpool deu duas finalizações no jogo inteiro. Fez o gol. Liverpool 1-0, acabou. É isso. Então, assim, futebol é eficiência. Não adianta nada você produzir e não converter as oportunidades. E aí, o que a gente tem que fazer? No quesito crítico, né, olhando para o lado do PSG, é que não tem como criticar em um único ponto o Luiz Henrique. É um futebol muito bom do PSG. O que dá para o técnico do PSG fazer, ele faz. E tá sendo muito bem feito o trabalho, dá para ver. Só que aí vai dos atacantes, né? Tem que ter uma taxa de conversão melhor. A única coisa que a gente pode ponderar do Luiz Henrique são as escolhas dos jogadores, né? Mas o futebol apresentado do PSG, espetacular, um futebol muito bom, acaba que desperdiçou oportunidades e o Liverpool é gigante. Dá para dizer que esse é um resultado com toda certeza mentiroso, um resultado injusto pelo que foi o jogo. Mas o futebol não é na base da justiça, né? O futebol é na base do aproveitamento. Quanto mais você aproveita as oportunidades, mais próximo da vitória você tá. E tanto é que dos titulares aqui, cara, eu não me lembro de uma única finalização de ninguém daqui. De ninguém, tá? Que me venha na mente, não. E aí do banco, o Endo, que é um volante para dar mais proteção. O Darwin Núñez, que participou do gol, né? Muito mérito pro Arne Slot nas substituições, né? É um lançamento longo do Alisson. O Darwin Núñez ganha a disputa, acho que com o Marquinhos. E dá o passe pro Elliot, que também veio do banco. Então, os jogadores de linha que participaram do gol vieram do banco. Muito mérito do Arne Slot. O Curtis Jones no meio de campo também, um cara que deu muita intensidade pro time. E o Elliott fazendo a função do Salah, que o Salah nunca sai do time, mas realmente fez um jogo horrível o Salah. E mesmo com o seu principal jogador, disparado, o seu principal jogador, talvez o melhor jogador do mundo, por sinal, não jogando nada, o Liverpool conseguiu vencer. Isso mostra muito o quão adaptado já está para jogos grandes esse Liverpool. Esse novo Liverpool, né, com o Arne Slot recém-chegado. E aí as estatísticas, olha isso, cara. É bizarro. O PSG jogando na Ligue 1, jogando no Campeonato Francês, não tem números tão expressivos como esses desse jogo, cara. Isso daqui é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Olha isso. 27 finalizações do PSG, sendo 10 a gol. Basicamente a cada 3 minutos o PSG finalizava pelo menos uma vez. O Liverpool, 2 chutes, sendo 1 a gol. A única bola que foi no gol entrou. E aí a gente tem que destacar também, enquanto o Alisson foi o nome do jogo, o Donnarumma, ainda mais com o tamanho que ele tem, não pode tomar esse gol, tá bom? No contexto do jogo, do goleiro adversário pegando tudo, o Donnarumma, que é um dos melhores goleiros do mundo, um goleiro que já garantiu uma Eurocopa para a Itália, um cara que é muito bom goleiro quando quer, não pode tomar esse gol. E não vou falar que foi um frango, nada disso. Mas pelo que o Alisson fez, o Donnarumma tinha a obrigação de salvar o PSG na única chance que o Liverpool teve no jogo. E não fez isso. E aí o Liverpool aproveitou e fez o gol. Posse de bola, 71% para o PSG, a 29% do Liverpool. Passes, e aí eu já vou associar com o jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, que eu postei ontem aqui no canal. 693 do PSG, 295 do Liverpool, mais do que o dobro do PSG. E uma coisa que é interessante é que o PSG beirou os 700 passes, né? E teve 71% de posse de bola. Somando as duas quantidades de passe, cara, isso daí dá o quê? Em torno de 1.000 passes. Em Real Madrid e Atlético de Madrid, as duas equipes passaram dos 600 passes, né, cara? Beirou ali 1.200, 1.300 passes. Então a gente percebe que em uma mesma competição, em um jogo que também não foi faltoso, teve uma quantidade de passes muito diferente, né? Do jogo do Real, pelo menos 200 passes a mais no jogo. Interessante a gente perceber isso. E não é um contexto de, aqui o jogo foi faltoso, nada disso, né? Ó, 3 faltas do PSG sendo um amarelo, 7 do Liverpool sendo um amarelo, 10 faltas no jogo. Também não foi um jogo picotado. Então, assim, é interessante perceber isso, que em contextos parecidos do jogo, de não ser um jogo faltoso, um jogo bem jogado, um jogo em relação ao outro teve mais 200 passos a mais de diferença, né? Escanteios, 14 para o PSG,
2 pro Liverpool. O Liverpool nem teve impedimento porque nem teve chance de atacar direito. Cara, esses números, de verdade, é como se a gente estivesse falando de um PSG contra o Ibis, de um Barcelona contra o 15 de Piracicaba. E aí o Ibis, o 15 de Piracicaba, fez um gol no finzinho. Só que aí é lógico. É a qualidade dos jogadores, é o momento decisivo, é o peso da camisa e é a qualidade do seu goleiro. Então, assim, é um jogo. Já deixou até. Já vamos aqui para a reta final do vídeo. É um jogo que é muito notório que o PSG foi muito superior. Não é um pouquinho, é muito superior. O PSG beirou 30 finalizações, deu 10 chutes a gol. Todos eles pararam no Alisson. Enquanto o Liverpool deu 2 chutes na partida, acertou só um deles a gol, já com 43 do segundo tempo. E aí o Donnarumma não salvou o PSG. Então essa é a diferença. O Alisson nos momentos grandes, pelo menos nesse caso, cresceu. E o Donnarumma encolheu. E olha que o Donnarumma, porra, tem mais de 2 metros. E tomar um gol desses não pode, ainda mais pelo que foi o jogo, né? Então acaba que é um placar mentiroso, mas o futebol não é de verdade ou mentira, é de eficiência. E a camisa pesou. A camisa pesou e o Liverpool encaminha essa classificação, porque agora jogando em Anfield. Duvido, impossível ter estatísticas minimamente parecidas com essas. O PSG pode ter mais a bola e deve ter. O PSG pode ter mais finalizações, pode ter mais escanteios, pode ter tudo isso. Sim, mas na proporção que foi ontem, impossível. O PSG se aproveitasse metade das oportunidades claras que teve. E se o Donnarumma crescesse nesse lance, a gente estaria falando de uns 3-0 PSG em câmera da classificação. Só que o Alisson fez talvez o melhor jogo da vida dele e no momento decisivo, o Donnarumma não salvou. Com isso, 1-0 Liverpool encaminha a classificação para as quartas de final da Champions, mas não tem nada definido. A gente viu ontem, o PSG pode dar sim muito trabalho nesse jogo de volta, até porque futebol jogado, o do PSG é muito mais bonito, por mais que os resultados do Liverpool sejam melhores. Vamos ver quem que ganha, quem que passa de fase nesse jogo de volta na semana que vem. Enfim, gostou do vídeo, deixa o seu like, não gostou, deixa o dislike, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!